Você está pesquisando algo simples no Google quando no meio dos resultados aparece uma notícia. Um hacker foi preso por vender drogas em um mercado clandestino. A curiosidade faz com que você clique. Em poucos minutos, aquilo que parecia um caso isolado abre uma porta em que surgem palavras que soam como submundo, deep web, mercados, anonimato. Mas o que você viu no Google é só a superfície. Uma pequena parte visível de um oceano muito mais vasto. Descubra os níveis ocultos da internet que mudam tudo. Quando pensamos na internet, a imagem imediata é a de páginas, redes sociais, vídeos e lojas online. Essas são as partes indexadas por buscadores, a surface web, a web superficial. Mas abaixo dessa superfície, existem camadas com dinâmicas, riscos e funções bem distintas. E entre o que é factual e o que virou mito, há uma linha que precisa ser desenhada com cuidado. Vou te guiar por essas camadas, explicar como elas funcionam em alto nível, mostrar riscos reais, separar lenda de evidência e terminar com o que você pode fazer para se proteger. Se quiser entender melhor o que aparece por baixo daquilo que você acha que conhece, inscreva-se e continua comigo até o fim. A Surface Web é a parte visível do iceberg digital. São os sites que os buscadores conseguem indexar, páginas estáticas, blogs, e-commerces, redes sociais. Para um mecanismo de busca encontrar uma página, ele varre a web por meio de crawlers, programas que seguem links e leem conteúdo. Os administradores de sites podem dizer aos crawlers o que indexar ou não, usando arquivos padrão como robots.cst. E os motores usam sitemaps para entender a estrutura de um site. Esses processos, aliados a algoritmos de ranqueamento, determinam o que você vê quando busca uma palavra-chave. Mas a Surface Web também é uma máquina de perfis. Cada clique, cada pesquisa, cada tempo de permanência em uma página alimenta modelos que tentam prever seus interesses. Publicidade direcionada, sugestões e até o preço dinâmico em lojas. Isso não é neutro. Empresas usam esses dados para personalizar ofertas. Atacantes usam os mesmos sinais para construir golpes mais eficientes. Um exemplo prático que vemos com frequência: phishing personalizado. Em vez de um e-mail genérico pedindo clique aqui, hoje a mensagem pode mencionar um curso que você seguiu, um influenciador que você segue ou um arquivo que você baixou. Tudo para parecer legítimo. Já houve relatos de vítimas que abriram um PDF aparentemente enviado por um influenciador confiável e, sem perceber, ativaram um exploit que instalou um malware. É um risco concreto da superfície, a ilusão de familiaridade. Outro risco muito comum na Surface Web é o falso sentimento de segurança que o cadeado na barra de endereço transmite. HTTPS significa que a comunicação entre seu navegador e o servidor é criptografada. Isso protege contra a espionagem de rede, mas não garante que o site em si seja confiável. Sites fraudulentos podem usar HTTPS e parecer legítimos, então o cadeado não é um selo de honestidade, é apenas uma proteção de canal. Descendo um pouco, encontramos a Deep Web. E aqui precisamos ser precisos. Deep Web não é sinônimo de ilegal. É o conjunto de conteúdos que não são indexados por mecanismos de busca. Bases de dados privadas, painéis de administração, arquivos médicos, sistemas bancários, intranets corporativas, páginas geradas dinamicamente após login. Tudo isso faz parte da Deep Web. Pense nela como uma cidade inteira de documentos e serviços que precisam de credenciais ou rotas específicas para serem acessados. Para usuários comuns, muitas dessas áreas são absolutamente legítimas e essenciais. Portais de saúde, sistemas educacionais e áreas de pagamento. A Deep Web também é a rota por onde o tráfego passa entre sistemas, e por isso pode ser ferramenta de transição para atividades mais perigosas. Se suas credenciais forem comprometidas ou se um formulário dinâmico for manipulado, um invasor pode explorar portas internas. Há casos documentados, por exemplo, em que vulnerabilidades em roteadores corporativos permitiram acesso a câmeras e sistemas de monitoramento. Segundo relatos de pesquisadores, um grupo argentino de cibersegurança
descobriu redes de câmeras expostas por falhas de configuração e alertou sobre como infraestruturas ostensivamente privadas podem estar surpreendentemente acessíveis. Esses exemplos mostram que a Deep Web é ao mesmo tempo vital e potencialmente frágil. É um repositório de dados sensíveis que exige boas práticas de proteção. A transição da Deep Web para a Dark Web é uma mudança de arquitetura e de propósito. A Dark Web costuma ser associada a sistemas de anonimato. Redes como Tor operam com Onion Routing. Uma analogia útil é a de máscaras sucessivas. Em vez de seguir o caminho direto entre você e um servidor, sua comunicação é embrulhada em camadas que passam por vários nós, dificultando o rastreamento direto entre origem e destino. Essas redes utilizam endereços específicos, o conhecido Onion, por exemplo, que não são acessíveis por buscadores convencionais. É ali que surgem mercados, fóruns e serviços que buscam preservar sigilo. Mas anonimato é ambivalente. Protege jornalistas, denunciantes, ativistas em regimes autoritários, ao mesmo tempo, facilita mercados de bens ilícitos e serviços criminosos. Historicamente, houve prisões relacionadas a mercados que operavam nesses ambientes, e operações policiais internacionais já desarticularam plataformas que negociavam drogas, armas ou dados roubados. Ainda assim, é importante separar causa e efeito. Criptomoedas e blockchain, por exemplo, são tecnologias com usos legais massivos e não são intrinsecamente criminosas. Elas apenas oferecem uma forma de transacionar que muitos atores ilícitos passaram a aproveitar por sua natureza descentralizada. A arquitetura da Dark Web também cria falsos sentidos de segurança. Alguns acreditam que o anonimato ali é absoluto. Na prática, investigativos forenses digitais, operações de inteligência e falhas humanas, como reutilizar um e-mail em ambientes distintos, podem levantar pistas que desvendam identidades. Ou seja, anonimato não é invencibilidade. A partir daqui o terreno fica mais nebuloso, e é justamente onde mito e evidência se misturam. Existem narrativas que falam de camadas intermediárias entre a Dark Web e sistemas mais fechados, e surgem termos como Mediator Layer, Marianas Web, Núcleo Dormido, The Fog, e até conceitos grandiosos como um sistema primário. É fundamental encarar cada um desses termos com ceticismo informado. Alguns são metáforas para processos reais. Outros são lendas urbanas que ganharam vida própria. Comecemos pelo que chamam de Mediator Layer. Em termos simples, imagine pontos de acesso que não são públicos nem totalmente privados. São filtros que avaliam intenção. Em vez de simplesmente permitir ou negar tráfego, essas camadas operariam com algoritmos que interpretam sinais e decidem quem vê o quê. Há quem afirme que grandes provedores, plataformas e até alguns gatekeepers geram camadas desse tipo por meio de vetorização de intenção. Modelos que transformam interações em vetores e os usam para conceder ou negar acesso a conteúdos ou APIs. Esse é um relato hipótese. Existem elementos concretos, algoritmos de moderação e sistemas de score, mas a ideia de uma camada específica e unificada chamada Mediator Layer tende a ser uma simplificação conceitual. Em resumo, algoritmos de moderação e mecanismos de controle existem. A construção mitológica de uma camada misteriosa exige provas adicionais. Mais adiante, na gradiente de especulação, está a chamada Marianas Web. O nome, evocando a fossa oceânica mais profunda do planeta, sugere uma cavidade digital tão profunda que conteria segredo máximo, códigos proibidos e segredos inconfessáveis. Relato, hipótese. A Marianas Web como fossa escondida não tem evidência pública substancial. Ao longo dos anos, pesquisadores e entusiastas apresentaram supostas descobertas, mas nenhuma prova convincente consolidou a existência de um nível com características tão extraordinárias e separadas da Dark Web conhecida. Em muitos casos, o termo virou sinônimo de lenda, alimentado por artigos sensacionalistas e vídeos virais. Relacionadas a essas lendas,
estão histórias sobre códigos latentes ou contingências, o que alguns chamam de núcleo dormido. Pense nisso como trechos de código que foram deixados em espera, pacotes que poderiam ativar comportamentos específicos em condições predeterminadas. Há precedentes reais no mundo do software para sistemas projetados para hibernação, rotinas que só disparam quando certas condições são atendidas, e também para botnets que permanecem inativos até receberem um comando. Relato hipótese. Relatos anedóticos mencionam casos semelhantes ao que se chama StuNet-like, em que códigos foram encontrados em repositórios antigos, sugerindo a possibilidade de softwares adormecidos. Esses relatos merecem atenção técnica, porque a ideia de software latente é plausível. O salto para imaginar um núcleo coordenado e onipresente exige provas claras que, até onde se sabe publicamente, não existem. Outra imagem recorrente é a do The Fog, uma neblina digital composta por resíduos de código, bots abandonados, IAs mal calibradas e malwares antigos que continuam operando em parte por falta de manutenção. Esse cenário tem bases reais. Redes estão repletas de equipamentos desatualizados, scripts abandonados e instâncias automatizadas que podem interagir de forma imprevisível com sistemas modernos. O The Fog explica fenômenos como alertas falsos, ruído em dados e até a propagação inadvertida de comportamentos mal treinados por modelos de IA. É um problema prático. Quanto mais camadas de automação e menos manutenção, maior o risco de comportamentos residuais que afetam a integridade do ecossistema. No extremo especulativo, repousa a ideia do sistema primário, uma hipótese mais ambiciosa que sugere a existência de uma entidade distribuída, quase autônoma, influenciando fluxos e filtros digitais em níveis macro. Relato hipótese. Aqui, a acusação de falta de evidências é direta. A noção é sedutora para roteiros de ficção e discussões conspiratórias, mas do ponto de vista jornalístico e técnico, ela precisa ser tratada com cautela. As tecnologias capazes de influenciar o tráfego e o acesso existem, desde sistemas de filtragem de conteúdo até plataformas de cloud que roteiam dados. Transformar isso em uma teoria que descreve uma entidade singular e consciente exige provas que hoje não são públicas. Enquanto navegamos por fatos e hipóteses, documenta-se uma série de relatos técnicos que ajudam a ancorar a discussão. Um exemplo citado em análises técnicas e relatórios disse ter sido o caso de uma equipe de engenheiros canadenses que identificou o comportamento anômalo em um roteador corporativo, algo que levou a investigações sobre persistência de código e possíveis vetores de controle remoto. Trata-se de um relato técnico que aponta para preocupações reais sobre firmware, atualizações e a segurança de infraestruturas críticas. Outro exemplo vem do grupo argentino de cibersegurança já mencionado, que encontrou câmeras e dispositivos de vigilância expostos por configurações erradas, uma demonstração concreta de como a negligência na Deep Web pode vazar para a superfície. Esses casos mostram um ponto crucial. Mitos à parte, existem problemas reais que mudam a forma como informação, poder e risco se distribuem na rede. Sistemas mal configurados, credenciais fracas, falhas de atualização e modelos automatizados mal calibrados são ameaças mensuráveis e presentes. A consequência é clara. A tecnologia é ambivalente. Ela pode proteger denunciantes e expandir liberdade de expressão. Pode também facilitar crimes e abusos. Então, qual é a lição prática? Primeiro, higiene digital não é opcional. Pequenas práticas reduzem riscos de forma muito eficaz. Use senhas fortes e únicas. Prefira gerenciadores de senhas para não repetir credenciais. Ative a autenticação de 2 fatores sempre que possível. Mantenha sistemas e softwares atualizados. Muitos ataques exploram falhas já corrigidas. Faça backups regulares dos seus dados críticos. Seja cético com anexos e PDFs recebidos de remetentes inesperados. Confirme links antes de clicar. Observe o domínio e não apenas a estética da página. Esteja atento a tentativas de engenharia social
que exploram informações públicas sobre você. Ferramentas de segurança, como antivírus de boa reputação e atualizações automáticas, ajudam, mas não são garantias. Segundo, entenda limites do que uma tecnologia oferece. HTTPS protege canais, não valida conteúdo. Criptografia pode proteger mensagens, mas não impede que você compartilhe dados com quem não deve. Anonimato reduz riscos para alguns perfis, mas não torna ninguém invencível. Criptomoedas facilitam transações resistentes à censura, mas também podem ser vetores de ilicitude quando usadas sem regulamentação. Terceiro, se envolva com informação e transparência. Apoie iniciativas de jornalismo investigativo que expõem falhas de segurança pública. Exija que serviços e empresas sejam claros quanto a práticas de coleta de dados e moderação. Peça responsabilidade às plataformas que atuam como gatekeepers. A resposta coletiva importa. Quando instituições adotam padrões de segurança e transparência, o ecossistema inteiro fica mais resiliente. E sobre mitos e teorias grandiosas? Mantenha a curiosidade sem perder o ceticismo. Quando ouvir termos como Marianas Web, sistema primário ou núcleo dormido, pergunte: qual é a fonte? Há documentação técnica, relatórios independentes, fotografia, logs ou amostras verificáveis? Em muitos casos, a conversa sobre camadas ocultas é um reflexo de medos reais sobre quem controla a informação e quem fica no escuro. A narrativa mítica aponta para uma ansiedade legítima sobre opacidade, poder e acesso. Mas confundir relato, hipótese com prova só nos tira do ponto mais útil: agir sobre o que podemos verificar e mitigar hoje. Voltando à promessa inicial, essas camadas realmente mudam tudo porque determinam quem tem visibilidade, quem consegue operar em segredo e quem tem o poder de influenciar narrativas. Em termos práticos, isso traduz-se em impactos sobre democracia, desinformação e filtragem seletiva, economia, mercados ilícitos, vazamento de propriedade intelectual e privacidade, perfilamento massivo e vigilância. A boa notícia é que muitas das ferramentas para reduzir esses riscos são simples e acessíveis: educação digital, práticas de segurança, cobrança por transparência e suporte a investigações independentes. Antes de encerrar, um último lembrete sobre comportamento responsável. Não caia na tentação de explorar por curiosidade camadas que possam pôr você em risco. Não procure instruções para acessar ambientes ilegais. Se você encontrar algo preocupante, como vazamento de dados de uma instituição ou um serviço expondo informações sensíveis, a atitude correta é reportar a responsáveis ou a um órgão competente, jamais tentar manipular ou explorar a vulnerabilidade. A exploração imprudente não só pode ser ilegal, como também perigosa. Para resumir, o que você vê na tela é apenas a ponta. Abaixo dela, há um conjunto variado de estruturas com funções legítimas e riscos reais. Dark Web e Deep Web têm papéis distintos e não são sinônimos. Mitos como Marianas Web ou sistema primário são relatos hipóteses que carecem de evidência pública robusta. Relatos técnicos, como falhas de roteadores ou câmeras expostas, são provas de que o problema prático existe e precisa ser tratado com seriedade. E, por fim, sua atitude importa. Práticas simples de higiene digital, apoio a jornalismo e pedidos de transparência podem reduzir danos e dar mais controle às pessoas. Se essa jornada te deixou inquieto e curioso, não pare por aqui. Há conteúdo complementar sobre como identificar phishing, configurar proteção básica e entender sinais de fraude online. Inscreva-se, compartilhe este vídeo com alguém que ache que precisa ouvir isso e acompanhe a playlist sobre segurança digital para aprofundar passo a passo. A internet tem camadas e mistérios, mas com informação e responsabilidade, a gente redesenha a linha entre perigo e proteção, e isso muda tudo.